Deus, o Criador, aquele que dá a vida, Ele fala, Ele se preocupa conosco. Podemos conhecê-lo? Sim, porque Deus falou. Ele se importa conosco e nos ensina a conhecê-lo. Há 3.500 anos, Deus escolheu alguns homens para que escrevessem o que Ele dizia. Por 1.500 anos, Deus continuou a falar, e 40 homens registraram suas mensagens. Os primeiros registros foram chamados de As Leis e os Profetas. Tudo o que Deus falou foi escrito em pergaminhos, e as suas palavras ficaram conhecidas como as Escrituras. Esses registros são conhecidos hoje como a Bíblia, e nos falam sobre Deus e do quanto Ele ama a todas as pessoas do mundo. Esta é a história de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, escura e coberta de água. O Espírito de Deus se movia sobre as águas e Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E foi a noite e a manhã do primeiro dia. Deus disse: que haja um grande espaço entre as águas debaixo do céu e as de cima, e chamou o espaço de céu. E foi a noite e a manhã do segundo dia. E disse Deus que as águas debaixo do céu se ajuntem em um lugar e que haja um espaço seco, o qual ele chamou de terra. E chamou mares ao conjunto de águas. E disse Deus que a terra produza ervas, plantas e árvores frutíferas, e isso aconteceu. E Deus viu que tudo era bom. E foi a noite e a manhã do terceiro dia. Então disse Deus que haja luzes no céu, para determinarem as estações, os dias e os meses. Deus criou 2 grandes luzes, o sol para o dia e a lua para a noite. Ele criou também as estrelas e as espalhou pelo céu para que iluminassem a terra. E Deus viu que isso era bom, e foi a noite e a manhã do quarto dia. E disse Deus que as águas fiquem cheias de criaturas vivas e que as aves voem pelo céu. Deus criou grandes animais marinhos, criou peixes, aves, e viu que tudo era bom, e disse: sejam frutíferos e se reproduzam. E foi a noite e a manhã do quinto dia. Então ele criou os animais da terra, o gado e tudo que rasteja para se reproduzirem. Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E formou o homem do pó da terra. Assoprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Assim Deus criou o homem à sua imagem. Deus chamou o primeiro homem de Adão. Adão chamou a mulher de Eva. E disse Deus: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam. Deus viu o que havia criado, e tudo era muito bom. E foi a noite e a manhã do sexto dia. Os céus e a terra ficaram prontos. No 7º dia, Deus terminou o seu trabalho e santificou o dia. Deus também criou um jardim no Éden, onde plantou árvores bonitas e frutíferas por todos os lados. Ele plantou 2 árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor mandou que o homem cuidasse de tudo que havia no jardim do Éden. Ele disse: você pode comer de todas as árvores,
mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jamais coma o fruto daquela árvore, porque no dia em que você comer, você morrerá. Para mostrar quanto amava Adão e Eva, Deus supriu todas as suas necessidades, a fim de que aproveitassem a vida ao máximo. Deu-lhes também a capacidade de fazer escolhas. Deus queria que Adão e Eva mostrassem quanto o respeitavam, obedecendo a apenas uma ordem: a de não comer da árvore proibida. Adão e Eva podiam usufruir todas as coisas para viverem felizes no lindo jardim. Só precisavam confiar na sabedoria de Deus e respeitar a autoridade dele. Deveriam ser gratos e felizes pela liberdade que tinham, mas a liberdade só traz alegria quando fizermos boas escolhas. Antes de criar o homem, Deus havia criado os anjos, aos quais também deu liberdade de escolha. É que Deus queria ser honrado pelos anjos tanto quanto pelos homens. Quase todos os anjos decidiram seguir a Deus. Até hoje, eles o adoram e obedecem. Mas alguns anjos fizeram uma péssima escolha. Eles escolheram Lúcifer, o anjo mais bonito que existia, para ser o líder deles. Por ser arrogante e orgulhoso, Lúcifer perdeu a sua posição junto ao trono de Deus. Por sua rebeldia, foi expulso do céu. Lúcifer, Satanás, desafiou a Deus, dizendo: erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei igual ao Deus Altíssimo. Lúcifer, chamado na Bíblia de Diabo e Satanás, quer a adoração que pertence só a Deus. Satanás engana as pessoas para ser adorado por elas. Com as suas mentiras e religiões falsas, causa dor, sofrimento e destruição. Então Deus disse a Lúcifer: você será lançado nas profundezas do inferno. No lindo e recém-criado jardim, Satanás, disfarçado de serpente, encontrou-se com Eva. Esta serpente era mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. Perguntou a Eva: Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, podemos comer de todas as árvores, menos daquela que está no meio do jardim, porque Deus avisou: se comerem daquela árvore, morrerão. A serpente então disse: olha, vocês não morrerão, não. No dia em que comerem dessa árvore, os seus olhos vão se abrir. Vocês vão ser iguais a Deus e verão a diferença entre o bem e o mal. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira e ele enganou a mulher. A mulher viu que o fruto daquela árvore parecia saboroso e a deixaria muito sábia. Ela pegou um, comeu, ofereceu para o seu marido e ele também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram e o seu espírito morreu. Perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figo e improvisaram uma roupa. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, no frescor da tarde, Adão e Eva esconderam-se. Eles haviam morrido espiritualmente e não estavam mais em comunhão com Deus. Agora, confiaram só em si mesmos e não em Deus. Então Deus chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu: ouvi a sua voz no jardim, eu fiquei com medo porque eu estava nu, então eu me escondi. Deus perguntou: quem lhe contou que estava nu? Você comeu da árvore proibida? Adão respondeu: a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu o fruto e eu comi. O Senhor perguntou a Eva: o que é que você fez? Ela respondeu: a serpente, ela me enganou.
Então Deus disse à serpente: Você será maldita entre todos os animais, e passará o resto da vida rastejando e comendo pó. Causarei inimizade entre você e a mulher, e o descendente dela esmagará sua cabeça. Esta é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a vinda do Salvador, nascido de mulher, para derrotar o diabo. Deus disse a Eva: Aumentarei seu sofrimento. Sentirá dores quando tiver filhos, e será dominada por seu marido. Deus disse a Adão: Você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore proibida. Por isso a terra está amaldiçoada. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. E você terá que suar para ganhar o pão de cada dia. Eu criei você do pó, e para o pó você voltará. As roupas de folhas não cobriam Adão e Eva. Deus então lhes fez roupas de pele de animais. Deus precisou matar um animal. Assim, por meio de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Mas Deus já tinha planejado perdoar a desobediência humana com a morte de um inocente. Ele sabia que as pessoas, sendo tolas, rejeitariam sua orientação e tentariam ser donas de suas vidas. Deus chama a rejeição de pecado. No entanto, Deus planejou enviar um Salvador que morreria para que todos fossem perdoados dos seus pecados. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Colocou anjos, chamados querubins, ao leste do jardim, e pôs uma espada flamejante para guardar o acesso à árvore da vida. Quando Adão pecou, todas as pessoas foram condenadas à morte. Mas na história de Deus, a esperança nunca morre. Eva ficou grávida. Ao dar à luz, disse: O Senhor me deu um filho homem. Ela lhe deu o nome de Caim. Depois Eva teve outro filho, Abel. Abel decidiu ser pastor de ovelhas. Caim escolheu ser lavrador. Num dia escolhido por Deus, Caim reuniu alguns produtos de sua lavoura e ofereceu-os ao Senhor. Abel, no entanto, ofereceu uma ovelhinha. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Caim ficou zangado. Deus lembrou a Caim que o sacrifício precisava ser feito com a morte de um animal. Assim como as folhas de figo não cobriam o pecado de Adão e Eva, um sacrifício feito com plantas e legumes sem sangue também não podia perdoar os pecados. Deus explicou a Caim que ele tinha sido rebelde ao não oferecer um animal. A Bíblia diz que Abel confiava em Deus, mas Caim não confiou. Deus declara na Bíblia que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. No entanto, Caim se recusou a obedecer a Deus. Ao contrário, jogou a culpa em Abel, seu irmão. Quando estavam no campo, Caim atacou e matou Abel. Deus perguntou a Caim: Onde está o seu irmão? Caim respondeu: Não sei, por acaso serei eu guardador do meu irmão? Deus insistiu: O que é que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim. Você vai ser amaldiçoado na terra, encharcada com o sangue de Abel, sangue derramado por suas mãos. Caim se afastou da presença do Senhor. Sua rebeldia contra Deus causou o primeiro assassinato do mundo e a primeira divisão em família. Com o tempo, os descendentes de Adão e Eva começaram a povoar a terra. Ao ver que a maldade humana estava por todos os lugares, que as pessoas só pensavam em coisas ruins, Deus ficou triste.
e disse: Eu mesmo criei a raça humana, mas agora vou destruí-la. No entanto, Deus estava contente com Noé, o único homem justo daquela época, um homem que lhe obedecia completamente. Deus falou com Noé: O fim da humanidade está próximo. Existe muita violência. Vou destruir tudo que existe, incluindo as pessoas. Construa uma arca de madeira com bastantes divisões. Cubra-a bem com piche por dentro e por fora. A arca deve ter 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com uma porta só. Você, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras devem entrar na arca. Leve também um casal de animais de cada espécie. Eles virão até você, mas coloque na arca 7 pares dos animais que santifiquei. Então Noé passou a avisar ao povo: Quem não honrar a Deus morrerá. Mas infelizmente todo mundo zombava de Noé. Noé e sua família acreditaram em Deus, entraram na arca e o Senhor trancou a porta. Deus mandou chuva durante 40 dias e 40 noites. A água também jorrava do fundo da terra e ia cobrindo tudo. Com a subida da água, a arca começou a flutuar. Finalmente a água cobriu tudo o que havia na terra, até mesmo as montanhas. Todos os seres vivos morreram. Os pássaros, o gado, os animais que andavam e rastejavam, todos se afogaram no dilúvio. A terra ficou coberta de água durante 150 dias. Deus, no entanto, cuidou de todos os que estavam na arca. Deus mandou que um vento baixasse o nível da água. Quando a arca pousou nas montanhas de Ararat e as plantas começavam a crescer novamente, Deus falou com Noé: Saiam da arca e tirem os animais também. E todos saíram. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Multipliquem-se, tenham muitos filhos e povoem a terra. Continuem a comer plantas, comecem a se alimentar da carne dos animais. Quem matar outro ser humano deverá ser morto. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus prometeu a Noé: Estou fazendo uma aliança com você e com os seus descendentes. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Esta promessa vai ser selada com um arco no céu. Sempre que chover, você e eu veremos o arco-íris e nos lembraremos da promessa. Depois do dilúvio, quando todo mundo ainda falava a mesma língua, muitas pessoas foram habitar nas planícies do Oriente. Certo dia, eles decidiram o seguinte: Vamos construir uma cidade e uma torre. Seremos famosos e não nos separaremos uns dos outros. Mas isto foi uma desobediência direta às ordens de Deus para que se espalhassem e povoassem a terra. Além do mais, a torre que planejavam construir seria um lugar de adoração ao sol, à lua e às estrelas. Eles decidiram adorar a criação e não o Criador. Deus viu a cidade e a torre que estavam sendo construídas e disse: O povo é um só, e todos falam a mesma língua. Assim, podem fazer tudo o que quiserem. Vamos descer e confundir suas palavras. Assim, um não vai entender o que o outro está dizendo. E foi o que o Senhor fez. A construção parou. O nome de Babel significa confusão, pois foi ali que Deus criou diferentes idiomas, obrigando o povo a se espalhar pela terra. Cerca de 400 anos depois do dilúvio,
Deus apareceu a um homem chamado Abrão na cidade de Ur. E Deus lhe disse: deixe seu país e sua família e vá para um lugar que vou lhe mostrar. Farei de você uma grande nação e seu nome será conhecido. Quem o abençoar também será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Então Abrão partiu e chegou a um lugar chamado Canaã. Deus apareceu mais uma vez a Abrão e lhe disse: esta terra será de seus descendentes. Olhe para o céu. Assim como as estrelas, também será impossível contar o número dos seus descendentes. Embora Abrão e Sarai, sua esposa, não tivessem filhos, ele acreditou em Deus. Abrão era uma pessoa de fé, por isso Deus o considerou um homem justo. Abrão perguntou: Senhor Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Deus respondeu: vai acontecer o seguinte: seus descendentes viverão 400 anos num país estrangeiro, onde serão maltratados e escravizados. Porém, mais tarde, eu julgarei aquele país. Só na 4ª geração é que seus descendentes ficarão livres. Quando saírem daquela terra, trarão consigo uma grande fortuna. Mas Sarai, esposa de Abrão, não conseguia ter filhos e já era idosa. Então ela conversou com Abrão: peço-lhe que tenha filhos com Agar, minha escrava egípcia, pois eles serão meus filhos. Abrão errou em não acreditar que o Senhor lhe daria um filho com a sua esposa. O filho de Abrão e Agar foi chamado de Ismael. 13 anos depois, quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu de novo e disse: eu sou o Deus poderoso. Estou mudando seu nome para Abraão, pai de multidões. E o nome de sua esposa será mudado para Sara, princesa. Abençoarei sua esposa, e ela terá um filho seu, e será mãe de nações. Então Abrão implorou ao Senhor: que Ismael viva diante de ti. Deus lhe respondeu: atenderei seu pedido e abençoarei Ismael. Multiplicarei os descendentes dele. Farei dele uma grande nação. Ismael deu origem aos países árabes. Deus continuou: mas será com o filho de Sara e com os seus descendentes que farei uma aliança eterna. Algum tempo depois, Sara deu à luz a um filho que foi chamado de Isaque. Quando Isaque já era um jovem, o Senhor pediu que Abraão provasse quanto o amava. Deus o chamou: Abraão. Estou aqui, respondeu Abraão. Deus lhe ordenou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Eu indicarei o monte onde você deverá sacrificar Isaque como oferta queimada. No dia seguinte, bem cedo, Abrão levantou-se, chamou Isaque e partiram. No 3º dia de caminhada, Abraão olhou adiante e viu o local indicado pelo Senhor. Ele pegou a lenha do sacrifício e entregou para Isaque carregar. Abraão pegou uma tocha e uma faca e os dois subiram o monte juntos. Isaque perguntou: pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá um cordeiro para a oferta queimada. Os dois subiram até o lugar indicado por Deus. Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha. A seguir, Abraão pegou a faca e preparou-se para matar o filho. Mas nesse exato momento, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão!
Eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. E então Deus lhe disse: não faça isso. Agora tenho certeza de que você me ama acima de tudo, pois não poupou o seu único filho. Abraão levantou a cabeça e viu um carneiro com os chifres presos numa moita. Abraão então pegou o animal e o sacrificou em lugar do seu filho. Abraão sabia que Deus cumpriria a sua promessa em relação a Isaque, nem que fosse preciso ressuscitá-lo dos mortos. Abraão tinha fé total em Deus. E o Senhor lhe prometeu: vou abençoá-lo muito. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio do seu filho, porque você me obedeceu. Abraão entendeu que o Salvador prometido há muito tempo seria descendente dele. O teste também ilustrou como Deus, o Pai Celeste, um dia ofereceria seu único filho em sacrifício pelos pecados do mundo. Isaque teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, escolhido para dar continuidade à descendência prometida. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas a providência divina fez com que ele se tornasse governador do Egito e trabalhou ao lado do poderoso Faraó. José, um homem de Deus, perdoou seus irmãos. Quando houve uma grande fome no mundo, ele chamou sua família para morar no Egito. Assim, 70 descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, mudaram-se para o Egito, onde mais tarde seriam escravizados, exatamente como Deus havia dito a Abraão. Os filhos de Israel tiveram muitos filhos. E outro faraó, que não tinha conhecido José, começou a ficar preocupado. Ele disse ao seu povo: olhem, os filhos de Israel, esses hebreus, são mais numerosos do que nós. Se nós permitirmos que continuem a se multiplicar, eles poderão se juntar ao inimigo e lutar contra nós. Os egípcios, então, decidiram escravizar os hebreus. Sobrecarregaram os filhos de Israel com um trabalho muito pesado. No entanto, quanto mais judiados, mais o povo crescia. Faraó chamou as parteiras dos hebreus e deu-lhes uma ordem: quando as hebreias tiverem meninas, deixem as crianças viverem, mas matem todos os meninos. Uma mulher hebreia escondeu o filho recém-nascido durante 3 meses. Quando já não dava mais, ela colocou o bebê numa cesta vedada com piche e colocou-o na beira do rio. Quando a filha de Faraó foi tomar banho, ela viu a cesta e, ao ver o bebê chorando, a princesa sentiu pena dele e disse: esta criança é dos hebreus. Ela levou o nenê para casa e criou-o como se fosse seu próprio filho. A princesa deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Quando Moisés ficou adulto, ele foi visitar seus parentes que ainda eram escravos. Moisés viu um egípcio batendo num hebreu. Quando achou que ninguém estava olhando, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No entanto, Faraó ficou sabendo da morte do egípcio. Então Moisés fugiu e foi viver em um lugar chamado Midian. 40 anos depois, com aquele faraó morto, os filhos de Israel ainda choravam na escravidão. Deus ouviu o lamento deles e decidiu cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés havia se tornado pastor de ovelhas. Um dia, quando estava cuidando do rebanho no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de um arbusto que estava em chamas. O arbusto estava pegando fogo, mas não se queimava. Moisés pensou: tenho que descobrir por que o arbusto, mesmo em chamas, não se queima. Ao se aproximar, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés! Estou aqui, respondeu Moisés. Deus avisou: não chegue mais perto. Tire os sapatos, pois você está pisando em terra santa. Sou o Deus dos seus pais.
o Deus de Abrão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse mais: tenho visto as aflições do meu povo no Egito e ouvi seu lamento. Sei o que tem sofrido. Vim libertá-los das mãos dos egípcios. Vou levá-los para uma terra boa, onde há muito leite e mel. Moisés, vou mandar você falar com o faraó e pedir-lhe que deixe meu povo sair do Egito. Moisés respondeu: mas quem sou eu para falar com o faraó? Eu não sou a pessoa certa para tirar o seu povo do Egito, Senhor. Quando eu disser aos filhos de Israel: o Deus de seus pais me mandou aqui, e eles perguntarem: como é o nome dele? O que é que eu respondo? Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Você vai dizer aos filhos de Israel: eu sou, me mandou aqui. Moisés disse: meu Senhor, eu me confundo com as palavras. Eu não sei falar direito, eu gaguejo muito. Deus perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Agora vá. Seu irmão Arão fala muito bem. Ele será seu intérprete. Vou lhe ensinar o que falar e fazer. Quando retornar ao Egito, você fará milagres em frente do faraó. No entanto, vou endurecer o coração dele, e ele não deixará o povo sair. Você tem que dizer a faraó: o Senhor disse: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixe meu filho ir me adorar. Se você não concordar com isso, matarei seu filho, o seu primogênito. Moisés e Arão foram falar com o faraó. E eles disseram: o Senhor, Deus de Israel, disse: deixe meu povo ir. Mas faraó respondeu: quem é esse Senhor para que o obedeça e deixe os hebreus saírem? Não conheço o Senhor, e não deixarei o povo sair daqui, não. Então Moisés falou com Deus: por que o Senhor me mandou? Eu fui conversar com o faraó, mas o Senhor não libertou meu povo. E Deus respondeu: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abrão, a Isaque e a Jacó usando apenas o nome de Deus poderoso. Deus explicou a Moisés que no Egito ele se revelaria como Jeová, o Salvador, a quem os egípcios deveriam adorar. O único Deus verdadeiro, o Criador, e não o que ele havia criado. O Senhor disse a Moisés: volte a falar com Faraó. Pegue sua vara e estenda sua mão sobre as águas do Egito. Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou e bateram com a vara no rio. A água imediatamente se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal e os egípcios não tinham mais água para beber. Deus falou novamente com Moisés: vá conversar de novo com Faraó e diga-lhe: o Senhor disse: deixe o meu povo ir me adorar. Se você se recusar, prometo que todo o Egito ficará cheio de rãs. Mas Faraó não atendeu. E as rãs começaram a aparecer e cobriram o Egito todo. Elas entraram nas casas, invadiram os quartos, pularam nas camas, esconderam-se nos fornos e nas tigelas. Faraó chamou Moisés e Arão e implorou: olha, supliquem ao Senhor que acabe com as rãs, e então eu deixarei o povo ir. Mas, quando se viu livre da praga, ele endureceu o coração exatamente como o Senhor havia dito. Então Deus continuou a mandar pragas sobre o Egito. Faraó sempre implorava para que a praga acabasse, mas nunca cumpria o prometido e não deixava o povo ir. Deus transformou o pó do Egito em piolhos. As pessoas e os animais ficaram infestados de piolhos. Os mágicos egípcios disseram a Faraó: isso é coisa de Deus. A seguir, Deus enviou enxames de moscas sobre Faraó e seus servos. Mandou também uma praga terrível que acabou com o rebanho do Egito, mas nenhum animal dos filhos de Israel morreu. Moisés então se colocou diante de Faraó e jogou um punhado de cinzas para cima. As cinzas provocaram feridas nos egípcios e em seus animais. Depois o Senhor avisou que iria fazer chover pedras sobre o Egito.
Quem acreditou nas palavras de Deus escondeu seus empregados e os animais dentro de casa. Mas quem fez pouco caso do que ele disse, deixou os empregados e o rebanho para fora. Então caíram do céu pedras misturadas com fogo e arruinaram a plantação, destruíram as árvores e mataram empregados e animais que estavam fora de casa. As pedras só não caíram na terra de Gozém, onde os hebreus moravam. A seguir, Deus mandou uma praga de gafanhotos. Os insetos tomaram conta do Egito a tal ponto de que o país ficou totalmente escuro. Eles comeram todas as plantas que não foram destruídas pelas pedras. Não restou nenhuma folha verde em todo o Egito. Depois, o Senhor mandou uma escuridão enorme. Durante 3 dias, o Egito ficou mergulhado em trevas profundas. Ninguém enxergava um palmo adiante do nariz. Não podiam sair de casa. Porém, nas casas dos filhos de Israel havia luz. Mesmo assim, Faraó não permitiu que todo o povo saísse e até ameaçou Moisés: saia da minha frente. No dia em que você aparecer por aqui de novo, vai morrer. Moisés respondeu: você está certíssimo. Nunca mais nos veremos. Deus disse a Moisés: vou mandar só mais uma praga, e aí será Faraó quem vai implorar para o povo ir embora. Essa praga vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho do Faraó, o rei, até o filho do empregado mais humilde. Haverá um choro desesperado por todo o Egito. Um choro como nunca se ouviu antes, nem se ouvirá depois. Moisés, reúna todo o povo de Israel e diga-lhe o seguinte: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho e sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de hisopo no sangue do cordeiro e salpiquem os batentes das portas. Ninguém deve sair de casa antes do amanhecer. Vocês têm que comer a carne assada no fogo na mesma noite, mas não quebrem nenhum osso do animal. A carne deve ser comida com pão sem fermento. Tem que ser assim, pois é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto gente quanto animal. Também julgarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue nos batentes é a garantia de vida nas casas em que vocês estiverem, pois não permitirei que o destruidor mate ninguém onde houver sinal de sangue. Para não se esquecerem desta data, vocês deverão celebrar anualmente a refeição do pão sem fermento. Esta celebração será chamada de a Páscoa do Senhor. Os hebreus fizeram tudo exatamente como Deus havia ordenado por meio de Moisés e Arão. E à meia-noite, tudo aconteceu. Deus matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó, o rei, até o filho de quem estava preso. Até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. Faraó e seus empregados e todos os egípcios acordaram no meio da noite e houve muito choro naquela terra, pois não havia nenhuma casa onde alguém não tivesse morrido. Mas ninguém morreu nas casas que haviam sido borrifadas com sangue. Então, de noite mesmo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: acordem todo mundo, vocês e os hebreus devem se afastar do meu povo. Saiam, vão adorar ao Senhor como tanto querem. Os egípcios apressaram os hebreus, implorando-lhes que partissem o mais rápido possível. Se vocês não forem embora, todos nós morreremos, eles choravam. Na saída, os egípcios deram suas joias e ouro para os hebreus. Os filhos de Israel, cerca de 1 milhão de pessoas, saíram levando seus rebanhos. Tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito a Abraão. Seus descendentes foram escravizados e foi na 14ª geração que se livraram do cativeiro. Saíram levando uma grande riqueza. Assim,
essa grande nação que Deus chamou de seu primogênito, deixou o Egito e acampou à beira do deserto. O Senhor falou novamente com Moisés. Faraó logo vai pensar que os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Vou endurecer o coração dele e ele perseguirá vocês. No entanto, a honra será toda minha e os egípcios saberão que eu sou Deus. As coisas aconteceram como Deus previu. Faraó e seus soldados voltaram-se contra os filhos de Israel. Por que deixamos os escravos hebreus partirem? Faraó então tomou 600 de suas melhores carruagens, convocou todo o seu exército e saiu atrás deles. Os egípcios alcançaram os ex-escravos perto do Mar Vermelho, onde estavam acampados. Os hebreus ficaram aterrorizados quando viram os egípcios e clamaram ao Senhor. Moisés então disse ao povo: Não tenham medo. Fiquem calmos e observem como Deus vai nos salvar. Vocês estão vendo esses egípcios pela última vez. O Senhor vai lutar por nós. Deus falou a Moisés: Erga sua vara, estenda seu braço sobre o mar e divida o mar. Os filhos de Israel caminharão em terra seca no meio das águas. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Deus mandou um vento forte do leste separar as águas. Os hebreus atravessaram o mar pisando em chão seco. As águas formavam um muro dos dois lados do povo. Todo o exército de Faraó, cavalos, carruagens e cavaleiros, saiu perseguindo os hebreus pelo mar seco. Deus, porém, atrapalhou os soldados egípcios, fazendo com que as rodas das carruagens caíssem, impedindo que avançassem. Os egípcios entraram em pânico. Vamos fugir, porque o Senhor está lutando pelos hebreus. Deus falou com Moisés: Estenda seu braço sobre o mar. Moisés estendeu o braço e o mar voltou ao lugar. Os egípcios tentaram escapar, mas Deus os derrotou no meio do mar. A água cobriu o exército de Faraó, suas carruagens e os seus cavalos. Tudo e todos foram destruídos. Mas os hebreus atravessaram em terra seca. Quando eles viram o grande milagre que o Senhor havia feito contra os egípcios, ficaram impressionados, reverenciaram a Deus e acreditaram no Senhor em Moisés, seu servo. No entanto, assim que ficaram livres dos egípcios, os hebreus se queixaram a Moisés. Você nos trouxe para esse deserto para que a gente morra? Não temos nem água e nem comida. Deus, em sua grande misericórdia, disse: Prestem atenção, vou fazer cair pão do céu. Cedo, todos os dias, vocês recolherão os pães. Aquele pão foi chamado de maná. Deus também providenciou água para o povo. Logo depois, os hebreus acamparam em volta de um monte no deserto do Sinai. De repente, houve trovões e relâmpagos no monte. Uma nuvem espessa apareceu e ouviu-se o som de uma trombeta. Um som tão alto que o povo estremeceu. O Senhor, envolvido em fogo, desceu ao monte e o monte inteiro tremeu. Deus mandou que Moisés subisse ao topo do monte e lhe disse: Eu sou o Senhor, seu Deus. Fui eu que o libertei da escravidão do Egito. Enquanto falava, o Senhor escrevia os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Não adorem a nenhum outro Deus, só a mim. Não façam nenhum tipo de ídolo, nem adorem imagens. Não usem o nome do Senhor, o seu Deus, com falta de respeito. Lembrem-se, o 7º dia é santo, dia de descanso. Honrem seu pai e sua mãe. Não matem. Não sejam adúlteros. Não roubem. Não mintam sobre as outras pessoas. Não cobicem a casa, as propriedades, nem a mulher do seu próximo. Com estes mandamentos, Deus deixou bem claro qual era o seu padrão de santidade. Ele também instruiu Moisés sobre o que deveria ser feito quando alguém desobedecesse suas leis. Deus disse: Construa um altar de terra e dedique-o a mim. Use-o para oferecer os sacrifícios e abençoarei vocês. O sangue cobrirá seus pecados e eu perdoarei vocês. Depois de 40 anos no deserto, finalmente os israelitas, hoje também chamados de judeus, entraram em Canaã, a terra prometida.
Os moradores de Canaã não aceitaram Jeová como Deus e lutaram contra os filhos de Israel. Deus protegeu os judeus enquanto tomavam posse da terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus mandou que os sacerdotes se encarregassem dos sacrifícios de animais e que liderassem os cultos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote colocava-se atrás da cortina sagrada que separava o povo da presença de Deus. Ali, o sacerdote intercedia pela nação junto a Deus. Depois de muitos anos, os israelitas coroaram um rei chamado Davi. Foi Deus quem escolheu Davi e o chamou de um homem de acordo com o seu coração. O Senhor falava com o povo por meio de Davi e de outros homens conhecidos como profetas. Quando os israelitas pecavam, o Senhor falava contra eles pelos profetas, avisando que se não se arrependessem, ele permitiria que outra nação os dominasse. Apesar de todos os avisos, os judeus desobedeceram a Deus e rebelaram-se, rejeitando suas leis e matando os profetas. Finalmente, depois de 800 anos de rebeldia, os judeus foram arrancados de sua própria terra e tornaram-se escravos na Assíria e na Babilônia. Deus, no entanto, continuou a falar pelos profetas durante o cativeiro dos judeus. As mensagens eram de arrependimento e profecia sobre o Salvador que resgataria a humanidade pecadora. O profeta Miqueias previu até mesmo a cidade onde o Salvador nasceria e descreveu sua natureza eterna, dizendo: De Belém virá aquele que governará Israel. Ele vive desde a antiguidade e viverá para sempre. Deus também revelou que o Salvador seria um descendente do rei Davi. Por meio do profeta Malaquias, o Senhor descreveu um mensageiro especial que anunciaria a vinda do Salvador e prepararia o povo para recebê-lo. Zacarias profetizou: Ó filha de Jerusalém, eis que seu rei se aproxima. Ele é justo e traz salvação, é humilde e vem montado num jumentinho. O rei Davi explicou que o próprio Salvador saberia com antecedência que um de seus amigos íntimos, que comia junto com ele, iria traí-lo. Zacarias chegou a revelar que o preço da traição seria 30 moedas de prata. Por intermédio do profeta Isaías, Deus revelou que o Salvador seria chicoteado e que cuspiriam no seu rosto. Davi descreveu como ele seria morto. Disse que os pés e as mãos do Salvador seriam perfurados, mas que nenhum de seus ossos seria quebrado. E ele exclamaria: meu Deus, por que me desamparaste? E os espectadores iriam zombar do Salvador, dizendo: ele acreditava que Deus o libertaria. Davi escreveu também que os ossos do Salvador seriam deslocados e dariam vinagre a ele quando tivesse sede, que os perseguidores do Salvador iriam dividir entre si suas vestes e apostariam para ficar com sua túnica. Isaías disse que as pessoas ficariam impressionadas quando vissem como o rosto do Salvador estava desfigurado por causa das torturas sofridas. As profecias afirmam que um dia os habitantes de Jerusalém olhariam para o Salvador a quem traspassaram. Tudo isto estava nas Escrituras centenas de anos antes do Salvador vir ao mundo. Após 70 anos de cativeiro, Deus permitiu que seu povo voltasse para Israel. Só um grupo pequeno decidiu regressar, mas tanto os judeus que voltaram como os que moravam em outros lugares continuaram a ser dominados por outras nações. 500 anos mais tarde, quando Roma governava Israel, 2 jovens judeus, Maria e José, ambos descendentes do rei Davi, planejaram se casar. Mas antes que isso acontecesse, Maria ficou grávida por meio do Espírito Santo de Deus. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: José, não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa, pois o nenê que ela espera foi concebido pelo Espírito Santo. Essa criança é o Filho de Deus. Quando o menino nascer, você vai lhe dar o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo aconteceu exatamente como o profeta Isaías havia previsto. O Senhor lhes dará um sinal. Eis que uma virgem dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. José e Maria precisaram ir a Belém para se recensear e pagar os impostos. Enquanto estavam lá, Maria deu à luz seu primeiro filho, que foi chamado de Jesus. Como foi profetizado, Jesus nasceu em Belém,
e era filho de um descendente do rei Davi. À noite, naquelas redondezas, alguns pastores tomavam conta de seus rebanhos. Um anjo de Deus apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores, que ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: "Não tenham medo, pois tenho uma notícia maravilhosa para todas as pessoas. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." Jesus foi adquirindo conhecimento e a graça de Deus estava com ele. Jesus foi crescendo, tornando-se cada vez mais sábio e era amado por Deus e pelas pessoas. Quando Jesus estava com mais ou menos 30 anos, um homem chamado João Batista começou a pregar e a batizar no deserto, dizendo: "Arrependam-se, preparem-se para o Senhor." João era o mensageiro que os profetas tinham dito que anunciaria a vinda do Salvador. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. Quando João viu Jesus, ele anunciou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Após ter sido batizado, Jesus saiu imediatamente da água. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu na forma de pomba e brilhou sobre ele. Uma voz vinda do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, estou muito feliz com ele." Jesus passou 40 dias no deserto e depois disto, Satanás, que havia conseguido enganar Eva no jardim do Éden, quis tentar Jesus, mas Jesus não pecou. Por fim, Satanás levou a Jesus até um monte bem alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, com todas as suas riquezas, e prometeu: "Eu lhe dou tudo isto, se você se ajoelhar e me adorar." Jesus respondeu: "Afaste-se de mim, Satanás, porque Deus escreveu: vocês adorarão o Senhor seu Deus e só a Ele servirão." Enquanto estava no mundo, Jesus, o Filho de Deus, viveu em forma de homem e foi tentado do mesmo jeito que nós somos. No entanto, ele nunca pecou. Jesus foi bem-sucedido naquilo em que Adão fracassou. Isto mostra que Jesus podia mesmo ser o Salvador da humanidade, o Cordeiro mandado por Deus. Jesus mostrou de várias maneiras e através de muitos milagres que ele era o Salvador prometido. Numa festa de casamento, transformou água em vinho. Um dia, Jesus curou um homem que era aleijado há 38 anos. Um leproso, que precisava viver afastado de todo mundo, viu Jesus, ajoelhou-se e disse: "Se quiser, o Senhor pode me curar." Jesus tocou no homem e disse: "Eu quero, fique limpo." E imediatamente a lepra desapareceu. Em outra ocasião, Jesus fez um cego de nascença enxergar. Uma mulher que sofria de uma hemorragia que os médicos não conseguiam curar, tocou o manto de Jesus. Ele olhou para ela e disse: "Filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz." Inúmeras pessoas com diferentes tipos de doenças foram levadas a Jesus e ele curou a todas. Jesus escolheu 12 homens que o seguissem. Ele lhes deu poder e autoridade sobre o mal. Os 12 discípulos foram enviados a pregar sobre o reino de Deus e a curar enfermos. Jesus ficou conhecido por todos os lugares. Grandes multidões se juntavam para ouvir os seus ensinos e ser curadas. Certa vez, 5.000 pessoas se reuniram e não tinham o que comer. Jesus pegou o lanche de um menino, pão e peixe, e fez uma oração. Esse lanche foi multiplicado e todas as pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos. Mesmo assim, as pessoas continuavam pedindo mais provas de que Jesus tinha mesmo vindo de Deus e disseram: "Nossos antepassados comeram maná lá no deserto. Está registrado nas Escrituras que ele mandou pão do céu para o povo comer." Jesus respondeu: "O pão de Deus é aquele que veio do céu e dá vida ao mundo." Eles pediram: "Senhor, dá-nos sempre deste pão." Jesus respondeu: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede." Jesus contou que sofreria muito e seria desprezado pelos líderes religiosos, que seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia.
Muitos líderes religiosos e políticos rejeitaram os ensinos de Jesus. No entanto, um deles, um fariseu chamado Nicodemos, foi procurá-lo à noite, pois queria conhecer a verdade. Jesus explicou-lhe: se a pessoa não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: mas como um homem pode nascer de novo se já é velho? Ele poderia entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus explicou: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu ter dito que você precisa nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Jesus o repreendeu porque lhe dava aulas de religião, mas não entendia as verdades espirituais. Então Jesus falou sobre o nascimento espiritual, dizendo: Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou seu filho condenar o mundo, mas salvar o mundo. A verdadeira condenação é a seguinte: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, pois faziam o que era errado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus ficará sempre sobre ele. Mais tarde, Nicodemos entendeu e creu. A uma mulher estrangeira, Jesus disse: quem beber a água que eu dou, nunca mais terá sede. Essa água, dentro da pessoa, se transformará num poço que jamais irá secar. A mulher disse: bem, eu sei que o Messias virá e será chamado de Cristo. Quando vier, ele vai nos explicar tudo. Jesus declarou: eu sou o Messias. Mais tarde, Jesus falou com outras pessoas: se alguém quiser me seguir, vai ter que negar-se a si mesmo. Qual é a vantagem se uma pessoa conseguir muitas riquezas neste mundo, mas perder a sua alma? Cuidado, não sejam gananciosos. A vida não é feita de bens materiais. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Os principais sacerdotes e alguns líderes religiosos reuniram-se para conversar. Olha, temos que agir. Este homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que continue, todo mundo vai acreditar nele e os romanos vão tirar de nós o poder de controlar as pessoas. Enquanto isso, Jesus ensinava com grande autoridade. Ele foi ao templo, expulsou as pessoas que negociavam lá dentro e lhes disse: as Escrituras afirmam: minha casa é casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E ensinou, dizendo: a vontade daquele que me enviou é que todos os que creem no Filho tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei os que creem, mas alguns de vocês não creem. Desde o começo, Jesus sabia quem não cria nele e quem iria traí-lo. As opiniões se dividiam a respeito de Jesus. Alguns líderes religiosos criam nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam isto publicamente, pois tinham medo de ser expulsos do lugar onde cultuavam. Preferiam agradar mais aos homens do que a Deus. A maioria dos líderes religiosos viviam procurando uma maneira de destruir Jesus, mas não conseguiam, pois o povo estava sempre ansioso para ouvir Jesus falar. Ele continuava ensinando no templo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Jesus disse a quem acreditava nele: se vocês viverem da maneira que eu estou ensinando, serão meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão, e ninguém jamais as arrancará de minhas mãos.
Depois de passar 3 anos ensinando os discípulos, Jesus pediu que lhe trouxessem um jumentinho que nunca havia sido montado. Cristo subiu no animal e rumou para Jerusalém. Uma grande multidão se juntou a ele. As pessoas se alegravam e em voz alta louvavam a Deus pelas coisas poderosas que haviam visto. Todos louvavam: Hosana! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Paz na terra e glória nas alturas! Perto de Jerusalém, Jesus olhou a cidade e chorou, porque os seus habitantes ainda não o aceitavam como o Salvador prometido. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, e ele tramou com os principais sacerdotes como iria trair Jesus. Eles concordaram em dar a Judas 30 moedas de prata pela informação sobre a hora e o lugar em que poderiam prender Jesus sem que houvesse muita gente por perto. Jesus sabia que havia chegado a hora de morrer, e então reuniu os discípulos para a celebração da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, dividiu e distribuiu entre os discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo que será entregue por causa de vocês. Façam isso sempre para se lembrarem de mim. Depois, Jesus pegou um cálice de vinho, orou e agradeceu, e passou entre os discípulos. Todos beberam. Jesus lhes disse: Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Porém lhes digo que não beberei mais do fruto da vinha até o dia em que o beber junto com vocês no reino de meu Pai. Jesus disse: Não fiquem preocupados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No reino de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês lá. Depois que tudo estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês para que morem comigo. Vocês sabem para onde eu estou indo e sabem como chegar lá. Tomé perguntou: Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Naquela noite, Jesus avisou os discípulos que haveria dificuldades pela frente. Se as pessoas odiarem vocês, lembrem-se de que elas me odiaram primeiro. Quem me odeia, também odeia o Pai. Depois da ceia, Jesus foi orar num jardim chamado Getsemane. Os discípulos o acompanharam a um lugar afastado. Depois de Jesus ter orado, os sacerdotes mais importantes, a guarda do templo e alguns líderes religiosos apareceram à sua procura. Judas, que havia acabado de comer com Jesus, liderava o grupo. Ele se aproximou de Jesus e deu-lhe o beijo da traição. Quando Jesus se apresentou dizendo: Eu sou, a multidão deu um passo para trás e prostrou-se diante dele. Jesus deixou que o amarrassem e levassem à casa do chefe dos sacerdotes. Os guardas do templo que mantinham Jesus preso zombavam dele e cuspiam-lhe no rosto. Depois de vendarem seus olhos, começaram a bater nele, perguntando: Adivinhe só quem foi que bateu em você? No dia seguinte, bem cedo, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, e a multidão foi atrás, acusando-o. Este homem está criando confusão entre nós. Depois de interrogar Jesus, Pilatos disse aos sacerdotes, aos líderes e ao povo: Mas este homem não fez nada para merecer a morte. Vou mandar que lhe deem uma boa surra e depois deixem-no ir embora. Mas o povo gritava: Crucifique-o! Crucifique-o! Para agradar ao povo, Pilatos mandou que açoitassem Jesus com violência e o crucificassem. Os soldados romanos, só para zombar de Jesus, enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Colocaram um manto sobre seus ombros e exclamaram: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe socos. Depois, fizeram Jesus carregar uma cruz até o lugar chamado Calvário, também conhecido como Gólgota, ou Lugar da Caveira. Ali, no mesmo lugar onde muito tempo atrás Deus pediu que Abrão sacrificasse seu filho Isaque, agora Jesus, o único e amado Filho de Deus, foi pregado numa cruz. Enquanto o crucificavam, Jesus disse:
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Os soldados pegaram suas roupas e tiraram sorte para ver quem ficaria com seu manto. Cumpriu-se assim a profecia de Davi. As pessoas passaram 3 horas assistindo a tudo isso. Mas os líderes do povo zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que então salve a si mesmo, se for de fato Cristo, o escolhido de Deus. Então uma grande escuridão tomou conta da terra durante 3 horas. E cumpriu-se a profecia que dizia: Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Sabendo que tudo estava terminado, Jesus cumpriu mais uma profecia quando disse: Tenho sede. E os soldados em zombaria deram-lhe vinagre e disseram: Se você é mesmo o rei dos judeus, desça daí, ué. Jesus experimentou um pouco do vinagre e exclamou: Está consumado. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Sua cabeça pendeu e ele morreu. Na mesma hora, o sol ficou escuro, a terra tremeu, o véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Quando o capitão da guarda romana viu o que aconteceu, disse: este homem era mesmo filho de Deus. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados, mas ao verem que Jesus já estava morto, não tocaram em suas pernas. Um soldado, no entanto, furou com a lança um dos lados de Jesus, fazendo sair água e sangue. Assim, foram cumpridas as Escrituras que diziam: nenhum de seus ossos será quebrado, e contemplaram aquele que foi traspassado. Dois líderes religiosos, os discípulos ocultos José de Arimateia e Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho com ervas aromáticas e foram sepultá-lo. Os outros líderes judeus pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado por soldados romanos. 3 dias depois, houve um tremor de terra e um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Os soldados romanos fugiram apavorados. Alguns seguidores de Jesus ficaram muito confusos quando foram ao túmulo e viram que a pedra havia sido retirada. De repente, 2 homens com roupas muito brilhantes apareceram e perguntaram: por que vocês estão procurando alguém vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês não se lembram que ele disse que seria entregue nas mãos dos homens pecadores, seria crucificado e no 3º dia ressuscitaria? As pessoas então se lembraram do que Jesus havia dito. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Então Jesus disse: olhem as minhas mãos, os meus pés, toquem em mim e vejam. Fantasmas não são de carne e osso como eu sou. Tudo aconteceu exatamente como eu disse, pois todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, precisavam acontecer. Jesus ajudou os discípulos a entenderem as Escrituras, dizendo-lhes: está escrito que Cristo precisaria sofrer, ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados em nome dele pelo mundo inteiro. Vocês testemunharam todas estas coisas. Jesus apareceu a muitas pessoas, mostrando-lhes que estava vivo e provando de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele deu uma ordem aos discípulos: preguem o Evangelho por todo o mundo. Passados 40 dias, Jesus anunciou aos discípulos:
Vocês receberão o poder do Espírito Santo e falarão de mim a outras pessoas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o cobriu. 2 homens vestidos de branco perguntaram-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi levado ao céu vai voltar do mesmo modo que subiu. Os seguidores de Jesus foram por todos os lugares pregando e batizando. Falavam a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado dos mortos. Eles mostravam nas Escrituras que o pecado e a morte aconteceram por causa de Adão, mas que Cristo trouxe o perdão e a ressurreição. Também explicavam que um dia todos os que creram em Deus, confiaram somente em Jesus como Salvador e Senhor, e já tiverem morrido, receberão corpos novos, ressuscitarão e se juntarão aos que ainda vivem, e todos subirão para se encontrarem com Jesus nas nuvens. A Bíblia diz ainda que os céus se abrirão, Jesus voltará à terra como Rei vitorioso e Juiz perfeito. Em suas vestes estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, acompanharão o Senhor. Jesus ficará em pé no Monte das Oliveiras, exatamente como disse o profeta Zacarias, e o monte se dividirá ao meio, e Cristo reinará sobre toda a terra. No entanto, depois de 1000 anos, Satanás enganará as pessoas mais uma vez. Porém, Deus enviará fogo do céu para destruir todos os seguidores de Satanás. E finalmente, Satanás, o enganador, será jogado num lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Então, todos os mortos, adultos e crianças, ficarão em pé diante do trono branco face a face com Deus. As pessoas cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão jogadas no lago de fogo. Mas o povo de Deus viverá com ele num novo céu e na nova terra, e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento e o choro deixarão de existir. Também não haverá mais dor. Todas essas coisas ficarão para trás. Não haverá necessidade de velas nem da luz do sol, pois a glória de Deus e o Cordeiro serão a luz, e eles reinarão para sempre. A árvore da vida estará lá, e a maldição colocada sobre os seres humanos desaparecerá. Jesus nos diz hoje: venham a mim todos os que têm sede e bebam livremente da água da vida. Eu voltarei logo. Quem obedecer às minhas palavras será abençoado. Quem obedecer à Bíblia e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esta é a história de Deus que você acabou de ouvir. Como você viu, Deus, o Criador e Doador da vida, preocupa-se conosco. Você também pode conhecê-lo e descobrir o plano maravilhoso que Ele tem para você. Mas Deus é santo e Ele nos impõe algumas condições. Ele quer ser adorado como o único Deus de sua vida. Do mesmo modo que Adão e Eva deixaram de confiar em Deus e pecaram, também pecamos ao tentar viver sem Ele. A Bíblia diz que, mesmo que você cumpra todos os mandamentos de Deus, continua sendo pecador e culpado diante dele. Você nunca alcançará o padrão da santidade de Deus, mesmo sendo muito religioso ou caridoso. Você está perdido e separado dele. Mas Deus entende sua incapacidade e o ama tanto que mandou seu Filho sofrer e morrer por seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A salvação é um presente. Ninguém jamais vai se orgulhar de poder comprá-lo com boas obras. No capítulo 3 do Evangelho de João, lemos:
que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para ter a vida eterna. Você também tem que nascer espiritualmente para fazer parte da família de Deus. Deus é espírito, e você não pode se comunicar com ele enquanto não tiver a natureza espiritual. Se você quer ser filho de Deus e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, converse então com Deus neste instante. Você pode orar assim: querido Senhor, eu reconheço que sou pecador, que me rebelei contra o Senhor. Obrigado por ter mandado Jesus, que morreu na cruz no meu lugar e recebeu o castigo pelos meus pecados. Eu quero que Ele entre em minha vida e seja o meu Salvador e Senhor. Obrigado, Jesus, por entrar em minha vida. Amém. Se você fez esta oração e quer saber mais sobre Deus, deve fazer 3 coisas: falar sempre com Deus em oração. Segunda, ouvi-lo por meio da leitura da Bíblia. E terceiro, encontrar uma igreja onde as pessoas amem a Deus e a sua palavra. Assim, você o conhecerá cada vez mais e melhor. Se você deseja aprender mais sobre como andar com Deus, escreva para o endereço abaixo e que Deus o abençoe.